Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, e esse é o seu canal Reflexão Cristã. Nós estamos juntinhos a partir de agora para a nossa quarta aula das lições bíblicas dominicais. Nós estamos estudando as lições da CPAD, que tem como título central a lição de adulto, a fragilidade humana e a soberania de Deus, sofrimento e a restauração de Jó. O tema de hoje fala sobre o drama de Jó, e o textuário diz: E disse: No saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo de número 21. A verdade prática diz assim: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 1, versículo do 13 ao 22, e Jó capítulo 2, versículo do 6 ao versículo de número 8. O ponto central da lição diz assim: o sofrimento se abate sobre o justo. E a nossa lição está dividida em três tópicos. Primeiro, a tragédia de natureza econômica. Segundo, a tragédia de natureza familiar. E terceiro, a tragédia de natureza física e psicológica. Então, quero convidar todos vocês para nós ficarmos juntos, para estudarmos a nossa lição de hoje. Amados, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo, é verdade, um evangelho mercantilista em boa parte do planeta. É aquele evangelho que se troca. Eu penso positivo, eu declaro, eu decreto, eu exijo, eu profetizo, e isso tem que acontecer. Segundo até líderes, diz que Deus é obrigado a cumprir a sua palavra, já que eu estou fazendo a minha parte. E nós sabemos, à luz das Escrituras, que não é bem dessa maneira. É bem verdade que Jesus disse para nós termos uma vida e vivemos em abundância. Mas viver em abundância não quer dizer estarmos isentos de dramas, de conflitos na nossa caminhada. Jesus fala que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos perspectivas, tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. E como Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, se seguirmos os seus passos, nós também seremos vencedores pelo poder do nome do Senhor Jesus. Então, queridos, estar vivendo agora no Evangelho não quer dizer que nós estamos isentos, livres de aflições e de conflitos nas nossas vidas de diversas áreas e de diversos momentos. O que a Bíblia quer que nós tenhamos é a inteireza de coração para seguir e servirmos ao nosso Deus e defendermos a nossa fé, mesmo em situações difíceis e contrárias. Quando o vento soprar contrário, você permanecer fiel com a sua bandeira erguida, a bandeira do Evangelho, dizendo que você é crente, independente da situação que você possa estar passando. Então, primeiro, a lição fala da tragédia de natureza econômica na vida de Jó. A lição ela dá aqui alguns números: 7.000 ovelhas. A Bíblia fala de 500 juntas de boi, 1.000 bois. A Bíblia fala de 300 camelos. A Bíblia fala que Jó tinha 500 jumentas, inúmeros funcionários. Com certeza Jó era muito abastado, porque o primeiro subtópico da lição diz o sucesso na esfera comercial. Então Jó com certeza era um homem, como a lição diz, como a Bíblia nos revela, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Então, sucesso na vida comercial. Segundo, no sucesso na esfera do campo. Então, dá para ver aqui na lição que Jó estava ligado diretamente ao campo, à agricultura. Jó comercializava, Jó tinha inúmeros recursos pautados no tema campo. Então, Jó era um homem que com certeza tinha suas grandezas econômicas voltadas para a sua vida no campo. O terceiro diz o ataque do diabo na esfera comercial. Então, o diabo utiliza de um grupo de inimigos, os sabeus. Jó tem a permissão para atacar a vida de Jó e utiliza-se de pessoas para roubar, saquear e, além de roubar, ainda matar os funcionários de Jó. Então, essa tragédia na vida econômica de Jó passa pela esfera comercial, o ataque do diabo, e depois vem aqui na esfera do campo. Por quê? Porque
acontece um desastre, um incêndio, a morte dos seus funcionários, os ataques na vida econômica de Jó, e a gente vê que Jó começa aqui a entrar nesse primeiro drama na sua vida econômica. Nós sabemos, se nós fizermos uma linha dos acontecimentos econômicos na vida do planeta, de estado, de países, de regiões, de continentes que sofreram economicamente, grandes foram os acontecimentos de suicídio, de tragédia, de guerras, de assassinatos e etc, etc e tal. Mas em meio à tragédia econômica, Jó permaneceu firme e fiel. E como foi o texto áureo, ele disse: nu, sem nada eu vim para este mundo e sem nada eu vou para a eternidade. Deus deu, Deus o tomou. Até a perda de Jó, ele atribui a soberania de Deus. E ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, nem sempre as tragédias, nem sempre os acontecimentos de desgraças na vida do homem, no cunho econômico, podem ser de origem espiritual. No caso de Jó, sim, foi uma permissão. Mas às vezes, pode ser, como diz a lição, por mal administração, por mal assessoria, por pessoas gananciosas que estão ao lado de empresários, de empreendedores. Então, eu tenho uma frase que diz que qualquer gestor, qualquer líder, seja empresário, seja político, ele precisa ter 3 T's. O primeiro T é o T do temor a Deus. O segundo T é o T do trabalho, do esforço, arregaçar a manga. E o terceiro T é o T da transparência. Ser uma pessoa, já que ele é uma pessoa pública, já que ele é um empreendedor, ele precisa ter esses 3 T's na sua vida para não passar por decepções. Então aqui está a primeira tragédia, o primeiro drama na vida de Jó, o primeiro conflito foi de cunho econômico. O segundo foi de natureza familiar. Os funcionários, um funcionário chega e diz: Jó, veio um vento dentro da casa do primogênito, bateu nos 4 cantos da casa e matou os teus 10 filhos. Imagine Jó com aquela notícia ser invadido pela negação. Não, isso não é verdade, isso é mentira, isso não está acontecendo. Depois vim Jó ser acometido pela a barganha. Senhor, se eu tivesse feito isso, o Senhor não teria deixado isso. Se eu tivesse feito isso. Depois vim a depressão, o sentimento de angústia profundo e dizer: o que é que está acontecendo com a minha vida? Porque não basta já ter a tragédia econômica, agora vem a tragédia familiar. 10 filhos, Jó perde de uma só vez. Amados, dentro ainda do segundo tópico vem, dentro da tragédia familiar, vem agora a esposa de Jó. A esposa de Jó, nos primeiros capítulos, ela não entra em cena, ela não entra no discurso, ela não tem a fala, ela não entra na narrativa, mas aqui ela entra, e quando ela entra na narrativa é para questionar Jó. Imagine uma mulher riquíssima, esposa do maior fazendeiro, do homem mais abastado do Oriente, e vê agora, sem economia, sem os filhos. O número 10 aqui, se a gente for olhar para Eucana e Ana, Eucana vai dizer para Ana: eu te sou melhor do que 10 filhos. Pode olhar lá em 1 Samuel capítulo 1 e 2, que o número 10 aqui traz o número de satisfação, de realeza, de realizações. Então, Jó tinha 10 filhos. Isso mostrava que a mulher de Jó e Jó eram pessoas realizadas de cunho familiar. Mas quando a mulher de Jó entra na narrativa, entra na discussão e tem a fala, é para questionar Jó. Jó, tu ainda retém essa tua fidelidade? Tu ainda vai defender esta tua crença? Abandona este teu Deus e morre. Aí Jó diz: mulher, tu fala como uma louca, tu fala como uma tola. É a mesma linguagem que fala sobre Nabal, o mesmo vocábulo. Alguém tolo, alguém que está falando sem entendimento, alguém que está falando de maneira nécia, alguém que está falando sem noção de harmonia com as palavras. Mas se a gente for olhar, não é fácil uma pessoa, uma mulher, estar na situação ou vivenciar aquilo que a mulher de Jó estava vivenciando. E o terceiro subtópico do tópico 2 fala sobre o fato. E que fato é esse?
A lição, ela nos revela o seguinte: um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desse vento é a degradação familiar. Aí vem o divórcio, as drogas, os conflitos internos. E a gente observa que isso tem acontecido de maneira tão avassaladora que tem preocupado homens, líderes que servem a Deus, que têm temor a Deus, porque tem se aumentado os conflitos familiares, as agressões, a mulher, a criança, os homicídios, o feminicídio e outros acontecimentos nocivos que têm destruído a família. E a lição ela é tão clara quando fala sobre esse vento que tem soprado de maneira avassaladora no meio familiar. Terceiro e último tópico fala sobre a tragédia de natureza física e psicológica. Primeiro, o diabo toca na saúde de Jó. Vocês bem sabem, a lição fala, outras lições nós discutimos, que Jó coloca diante de Deus que o diabo coloca diante de Deus que Jó só era fiel e só servia daquela maneira por conta das grandezas que ele tinha, dos favores, dos benefícios, das bênçãos que Deus tinha dado a Jó. E o Senhor permite e o diabo toca na vida, na saúde de Jó. Dentro dessa saúde física vem também a sua saúde mental. Aqui no livro de Jó, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jó tinha completa decepção consigo mesmo. Jó capítulo 7, versículo 14, diz que Jó tinha pesadelos. Jó capítulo 6, versículo 4, diz que a tristeza de Jó atribui que Deus tem permitido tamanha tristeza na sua vida. Jó tinha insônia e agonia. Jó capítulo 7, versículo 4. Jó sentia-se inquieto pelo silêncio. Jó capítulo 13, versículo 23 e 24. Os conflitos espirituais e o sentimento de culpas que Jó tinha. Jó capítulo 7, versículo 20 e versículo 21. Jó sentiu-se abandonado por tudo e por todos. Jó capítulo 19, versículo 13 ao 16. Jó sem forças e com sentimento de morte. Jó capítulo 17, versículo 1. E Jó não me entendeu. Jó não tinha explicação para tamanho sofrimento. Jó capítulo 31, versículo do 1 ao versículo de número em diante. O sofrimento físico de Jó. Jó foi acometido por uma espécie de uma lepra, de um câncer de pele. Jó capítulo 2, versículo 7. Jó capítulo 19, versículo 20. Jó foi colocado, ou Jó ficou fora da cidade como um lugar baldio, um lugar reservado onde ficavam pessoas miseráveis e desprovida de uma sociedade promissora. Jó ficou desfigurado. Jó capítulo 2, versículo 12. Jó tinha mau hálito, Jó tinha mau cheiro. Jó capítulo 19, versículo 17. Jó ficou magro, Jó ficou enrugado. Jó capítulo 16, versículo 8. Jó ainda teve os seus ossos que queimavam como fogo. Jó capítulo 30, versículo 17 e versículo 30. Então esse foi o drama na vida do patriarca chamado Jó. E para nós concluirmos, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, Jó, ele nos inspira a permanecermos fiéis e guardando a nossa devoção e a nossa fidelidade a Deus. E diz que nesta lição, o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo da pressão contra Jó, mas, todavia, não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Então, diante dessas adversidades, permaneça firme e fiel. Não sei o drama, o conflito que você está passando. Se foi uma agressão no passado, se foi uma palavra de alguém que você muito amava veio sobre a sua vida. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Mas o que eu sei é que diante da lição de hoje, os conflitos, o drama de cunho econômico
de cunho familiar, de cunho psicológico, de cunho mental, de cunho social, de cunho espiritual, que veio sobre a vida de Jó de maneira avassaladora. Jó pôde levantar a sua voz, abrir o seu coração, a sua boca e dizer: nu, sem nada eu vim para este mundo. Sem nada eu vou para a eternidade. Eu vou morrer. Deus me deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesse momento que me acompanha, que se você está passando por um drama, quem sabe um familiar, quem sabe um parente mais distante, e você não sabe o que fazer, se for de teor social, por exemplo, conflitos familiares, agressões, violência, procure as autoridades. As autoridades são constituídas por Deus para trazer ordem à sociedade. Agora, se é de cunho espiritual, faça como Jó. A Bíblia diz que Jó se levantou. Jó rasgou a sua veste, que tem significado sobre isso. Jó raspou os seus cabelos, também tem significado. O cabelo fala da glória, fala da honra. Então Jó se despiu da sua honra, da sua glória, humanamente falando, e Jó busca adorar aquele que tem o controle de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, eu digo para você nesse momento, independente da situação que você esteja passando, no caso de Jó, tinha um objetivo: a honra de Deus. A soberania de Deus estava depositada sobre os ombros de Jó. E até então Jó não sabia o que estava acontecendo. Mas Jó defendeu de maneira promissora. Foi doloroso? Foi. Você viu os textos que eu li agora há pouco. O lamento, a dor, o sofrimento de Jó. Mas Deus foi honrado, Deus foi glorificado na vida de um mero mortal. Posso falar assim? Assim como ele foi honrado na vida de Jó, pode ser honrado na minha vida, pode ser honrado na sua vida. Então permaneça firme, que em meio aos vendavais e os contratempos que possa nos sobrevir, você possa dizer o que Jó falou. Ainda que ele me mate, ainda que ele tire a minha vida, nele eu esperarei. E os meus caminhos, os meus procedimentos, eu defenderei diante dele. Então, essa é a nossa lição de hoje, o resumo desses 3 tópicos para nós estarmos aqui juntos com todos vocês. Antes de nós encerrarmos, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal, compartilhe. Estava até aqui pensando acerca deste meu canal aqui no YouTube, já tem alguns anos, e às vezes eu fico questionando a questão do trabalho que nós propomos para os irmãos, as lições, as pesquisas, e às vezes vem, né, aquele sentimento: será que as pessoas não estão assim tão se familiarizando, não estão se inscrevendo? Mas se nós juntos aqui compartilharmos, indicarmos para as outras pessoas, eu acredito que nós chegaremos a um número maior de inscritos. Deus abençoe a sua vida e até a 5ª aula em nome do Senhor Jesus. Um abraço do seu amigo e irmão presbítero Elinaldo Alves, aqui na cidade de Rio Largo, Alagoas, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.